Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Fanático, o canal esse que é dedicado para você que torce pro Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu. Não tem como outro assunto, né, ser abordado no vídeo a não ser o caso Galhardo. Thiago Galhardo não vai ficar mais no Santa Cruz. Isso é uma coisa certa, tá? O jogador acionou o clube na justiça, né? Na Comissão Nacional de Resoluções, né, de débitos, né, a CNRD, e aí o Galhardo está cobrando algo em torno de 3 milhões, incluindo várias coisas. Eu vou colocar aqui a lista, mas antes eu vou pedir para que você já dê o like, compartilhe, se inscreva, não deixa de ativar o sino de notificações, tá? Hype esse vídeo aí, que é muito importante, tá? Para que a gente possa ficar ali no topo, né, dos vídeos recomendados. Vamos lá. Quem descobriu, né, essa história do Thiago Galhardo foi a repórter Camila Souza do GE. Ela colocou no início da tarde, tá? No final da manhã, vai pegando o início da tarde, essa informação aqui, que o Galhardo ele tinha acionado o Santa Cruz na Comissão Nacional de Resoluções, né, de perdas, enfim, e a CNRD. O nome certo é Comissão Nacional, Câmara Nacional, né, de Resolução de Disputa, tá? Então o nome é a CNRD, significa isso, Câmara Nacional de Resolução de Disputa. Então ele entrou nesse órgão, né, pedindo uma rescisão indireta e cobrando atraso de salário, um monte de coisa. Posteriormente, a Camila Souza colocou aqui, né, o que é que ele está cobrando no pedido de rescisão indireta do Santa Cruz, tá? Mas antes eu vou colocar aqui o áudio, né, da reportagem do João Vitor Amorim, onde o Thiago Galhardo, ele inicialmente negou o fato, tá? Essa celeuma toda aconteceu, mas o jogador, ele negou inicialmente. Porque qual era a história que estava acontecendo? Era que exatamente o jogador não tinha se apresentado, né? Isso foi estranho, porque ele era para ter se representado hoje. O irmão dele, que estava de férias com ele, estava no Arruda, se reapresentou, e ele não. Então o clube estranhou. Ele não comunicou nada, enfim. Foi quando o clube, né, ele vazou essa história aí de ele ter entrado na justiça, né, nessa Câmara Nacional de Resolução de Disputa, cobrando o clube os atrasos, as pendências financeiras. E aí o João Vitor Amorim foi atrás exatamente da notícia, porque Camila já tinha publicado no Twitter, né, essa história já estava rolando, e ele foi atrás e ele conversou com o jogador. E aí eu vou colocar aqui os áudios dele explicando isso. Um abraço, Alexandre, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Falamos ao vivo aqui do estádio do Arruda, onde aconteceu agora há pouco a apresentação do grupo para a pré-temporada. Logo depois da apresentação dos jogadores, os dirigentes conversaram com os atletas, né? O Arley Menezes, o Pedro Henriques, Marcelo Cabo, Alan Araújo ainda esteve aqui também. Então eles conversaram com os jogadores e logo depois os 4 estiveram aqui na sala de entrevistas, de onde eu estou falando nesse momento, para conversar com a imprensa, responder questionamentos. Os jogadores que estiveram se apresentando hoje aqui no José do Rego Maciel, os goleiros Roquenedy, Felipe Alves e Thiago, que é o menino da base. Laterais, isso eu tô falando dos remanescentes, tá? Porque alguns jogadores com pré-contrato estiveram por aqui, não todos, mas alguns já começaram a se apresentar. Então, Roquenedy, Felipe Alves e Thiago Henrique. Zagueiros, Eurico, William Alves, Matheus Vinícius e Arley. Laterais, Israel, Rodrigues, Cabeça, que é da base, e Castilho, que é da base.
Volantes, Gabriel Galhardo, Balotelli e Pedro Favela. Meia, William Júnior. E atacantes, Ariel, Renato e 2 da base, Rian e Vinícius Ora, o Vini Ora. Eu não citei aí a presença de Thiago Galhardo. Questionamento foi feito para o Pedro Henrique e para o Arlen Menezes. Arlen Menezes passou para o Pedro Henrique a resposta e o Pedro Henrique disse na entrevista coletiva que não tinha informação do motivo da ausência do Thiago Galhardo, que iria apurar com o jogador e logo depois tomaria alguma decisão, algum movimento interno e depois passaria para a imprensa. Mas disse que, pelo que a gente ouviu aqui da declaração do Pedro Henrique, houve uma surpresa do clube pela ausência do atleta na apresentação de hoje. E, pelo que falaram, ele não teria justificado a sua ausência. Eu procurei o Thiago Galhardo. É bom destacar também uma coisa, né? Gabriel Galhardo, o irmão do Thiago Galhardo, tá aqui. Ele veio pro treino, treinou normalmente, ele que passou férias ao lado do Thiago Galhardo, viajou com o Galhardo para tudo que é lugar. Ele veio pro treino, participou da reapresentação. Eu procurei o Thiago Galhardo. E o Thiago Galhardo me disse que não é verdade que ele se ausentou hoje sem avisar o clube. Ele teria avisado, ou ele afirma que avisou ao clube que tinha uma questão particular para resolver e por isso não estaria aqui na apresentação. Logo depois, o portal GE, eu tinha recebido essa e-mail, porque ainda estou apurando a informação, mas o portal GE informou que Thiago Galhardo não veio e acionou o clube na CNRD e estaria cobrando salários atrasados, férias, 12 salários que ainda tem para cumprir do contrato, 13º, enfim, muita coisa. E aí eu procurei novamente Thiago Galhardo e perguntei se é verdade que ele pediu para sair do clube. E a resposta do Thiago Galhardo, ele não me pediu reservas, então eu vou dizer, ele disse assim, a minha pergunta foi exatamente essa, queria saber se houve algum pedido para sair, ou se é mentira. E ele disse, isso é mentira, 100%, foi o que disse o Thiago Galhardo. Agora há pouco, depois de muita insistência, eu procurei o empresário do Thiago Galhardo, o Flávio Trivela. O empresário me disse que não está podendo falar agora, mas que Galhardo vai falar hoje. Vai falar hoje. Não se sabe se na rede social dele, se ele vem para o clube, enfim. O que foi passado é que o Thiago Galhardo vai falar sobre o assunto ainda hoje. Outro ponto, eu procurei o Rafael Fachada. Quem danado é Rafael Fachada? Ele é coordenador da CNRD. E a minha pergunta foi simples. Como faço para buscar informando o clube na CNRD? E a informação vinda da CNRD para mim é que isso é um processo sigiloso. São protegidos por sigilo. Só as partes envolvidas têm acesso a essa questão da CNRD. Ou seja, só Thiago Galhardo e seu empresário, que eu procurei. O Thiago Galhardo negou, o empresário disse que o Thiago vai falar mais tarde. E o clube. Eu procurei também o Santa Cruz, o departamento jurídico. Eu conversei com o Dr. Lucas Cavalcante, que é diretor jurídico do Santa. Ele me disse que o clube não foi notificado. Agora há pouco eu perguntei ao diretor de comunicação do Santa, Ivan Júnior, que estava aqui na sala de entrevistas, se houve alguma notificação. Ivan Júnior também disse que até agora o clube não tem notificação de CNRD por parte do Thiago Galhardo. Bom, como é um processo sigiloso e só os dois têm acesso, eu prefiro aguardar o que o Thiago Galhardo vai falar, né? A gente informa que o GE já... Tá aí a Celeuma, né? A Celeuma. Os áudios aí foi o que o João Vitor apurou, né? Ele falou que conversou com o jogador. A Camila Souza, ela na reportagem, na primeira, colocou o que o Thiago Galhardo estava cobrando, tá? O que o Galhardo está cobrando, o valor da causa, né? É mais do que 3 milhões. Mais do que 3 milhões, tá? Então, segundo a Camila, o vencimento mensal do jogador é da ordem de 150 mil. O salário de Thiago Galhardo é 150 mil. Havia a informação que era 200 mil, mas a Camila,
ela disse que é 150 mil. E aí, o que acontece? Essa informação aqui é nova, tá? A Camila, ela afirma que a diretoria do Santa Cruz foi pega de surpresa, né? Como o João Vitor falou, com a ausência do jogador, embora soubesse desde a última semana que ele havia entrado na Câmara Nacional de Resolução de Disputa pedindo o distrato. Ou seja, o clube já sabia que ele tinha entrado nesse órgão pedindo a rescisão do contrato, tá? Então não era novidade alguma. Por Santa Cruz do Galhardo ter entrado na justiça cobrando, né, os atrasados e pedindo o rompimento do contrato. Então, ela diz aqui que no processo ao qual o GE teve acesso, Galhardo também comunica que não vai permanecer trabalhando junto ao clube até a decisão final da presente reclamação. O que é que o Galhardo cobra? Olha aqui tudo nos detalhes, né? Os salários de setembro e outubro de 2025, né? Apenas CLT, da ordem de 150 mil. 13 dias de salário de novembro de 2025, da ordem de 32.500. Auxílio moradia de setembro e outubro, que é da ordem de 15 mil. 13 dias de auxílio moradia de novembro de 2025, que é da ordem de 6.500. Recolhimento de FGTS entre fevereiro e outubro de 2025, ou indenização substitutiva, que é da ordem de 54 mil. 13º proporcional 2025, de 12 avos, da ordem de 56.250. Férias proporcionais, né? Férias proporcionais, com o texto constitucional 2025, no valor de 74.981. Multa do artigo 467 da CLT, em caso não haja pagamento, da ordem de R$ 156.865,62. Caso não haja o pagamento do comparecimento dessa Câmara, né? A multa. A multa do artigo 477 da CLT, 75 mil. Cláusula compensatória, né? Desportiva, cláusula compensatória desportiva da ordem de 877.500. Ou seja, juntando tudo isso aqui, dá mais de 3 milhões. Pense numa bronca arretada o Santa Cruz se meteu, né? Com um jogador que não rendeu, pior de tudo, não rendeu, né? Não jogou nada, não ajudou em nada dentro de campo. Fora de campo é outra conversa, né? Diz que ele ajudou o funcionário, enfim, o jogador está com o salário atrasado. Mas dentro de campo, ele não ajudou em nada. E alguém vai ter que assumir esse abacaxi aí. Porque quem trouxe, né, o Galhardo foi justamente a SAF. A intermédio de quem na época? De seu Vinícius Diniz. Que é muito amigo, né, do jogador. Inclusive é da mesma cidade. São João del Rei, né? Na cidade de Minas Gerais. Então, Diniz saiu do projeto e ficou a bomba aí, né? E ele até na coletiva de apresentação ele disse que se ele vê que o projeto não está andando, ele pega o boné dele e sai. Só que ele não vai sair de mãos atadas, né? E querendo ou não, ele está cobrando o que ele acha pertinente, porque com toda a bagaceira, né, dele não ter feito nada em campo, ter andado em campo, ele jogou e ele, por lei, tem direito a receber. Agora, é um jogador descompromissado, né, passou as férias todinha na farra, não estava se preparando para voltar, né, e tá cobrando esse dinheiro todo aí. Quem é que tem que pagar isso? A SAF e o clube também. Porque se o Bruno Rodrigues ele sabe que não tem condição de assumir um abacaxi desse, ele não era para ter aceitado, né? Ele já deu aqui em entrevistas dizendo, né,
que o pessoal da SAF se comprometeu de boca a ajudar a pagar. Só que isso na prática não está acontecendo. Os jogadores estão com mais de 2 meses de salário atrasado e ainda não receberam também a premiação referente ao acesso. Então isso é um absurdo. Na segunda-feira, né, aquele programa gravado que o Irã e os investidores falaram, ele foi questionado, o Irã, sobre essa questão do salário. E ele deixou bem claro que a SAF não vai colocar dinheiro enquanto não tiver uma estabilidade jurídica. Enquanto houver incerteza jurídica, eles não vão colocar dinheiro. E aí, Galhardo vai botar na justiça, o clube está em RJ, veja a bronca, e isso perante os credores, perante a justiça, queima completamente o filme do clube. Porque o clube está resolvendo os débitos com os outros credores, e aí aparece mais um credor novo, agora, recente, imediatamente, e isso pega muito mal, né? Isso dá a entender que o clube não tem condição de arcar com seus compromissos. Então veja a situação, né? Então o seu Bruno Rodrigues tem que ser cobrado, né? Ele tem que se pronunciar também sobre isso aí. A informação que chega é que o jogador vai se pronunciar, o clube vai conversar com o jogador para ver como resolve isso. O que eu estou vendo aí é o seguinte: Galhardo vai entrar na RJ. Santa Cruz, a associação não tem como pagar. Isso é fato, tá? Não tem de onde pagar. A associação, o clube associativo Santa Cruz Futebol Clube, ele está quebrado, ele faliu. Então Santa Cruz não tem de onde pagar Galhardo. Então comenta aí, deixa a tua opinião, o que é que tu acha dessa atitude do Thiago Galhardo, tá? Só é ele o culpado da história, ele está no direito de cobrar o que ele tem para receber. O clube é inocente nessa história. Dá a tua opinião, beleza? Em breve eu vou estar aqui, aparecendo alguma novidade desse caso, eu gravo o vídeo e conto para vocês, beleza? Aquele abraço.